Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre destilação em um único estágio, mas mais voltado para o equilíbrio líquido-vapor. Então, em especial, a separação em um único estágio envolvendo equilíbrio líquido-vapor, a gente dá o nome também de destilação flash ou separação flash, né? Vocês fiquem à vontade para me interromper a hora que achar necessário. Eu acho que te documentar as perguntas de vocês nos vídeos e as respostas, eu acho que contribui, então fiquem à vontade para me interromper sempre que acharem necessário, tá bom? Bom, então, aqui está o que eu espero, né? A gente já conversou um pouquinho. Na aula de hoje, a gente vai ter o foco não só na representação gráfica das soluções dos problemas de flash, mas também eu vou revisar com vocês os algoritmos para flash multicomponente, que são os algoritmos que estão por trás, por exemplo, do CANCEP, que vocês usaram no trabalhinho que vocês estão fazendo, como na maioria dos simuladores de processo, tá ok? Bom, como toda vez que a gente tem uma mistura binária, a gente pode resolver os problemas de flash usando os diagramas de equilíbrio de fase. São aqueles diagramas que eventualmente vocês desenvolvem em termo 2. Acho que vocês têm a oportunidade de tirar dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor. O que são os dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor? Identificar uma dada pressão e temperatura, onde você tem uma mistura bicomponente distribuída em duas fases, uma vapor e uma líquida. Aí você, depois de estabelecido o equilíbrio, tira uma amostra da fase vapor, leva no cromatógrafo, que está devidamente já calibrado para aquela mistura, e vai te dar a composição da fase vapor. Você tira uma amostra da fase líquida, leva para o cromatógrafo, e ele te dá a composição da fase líquida. Então, naquela TIP, aquelas duas fases coexistem em equilíbrio termodinâmico. E essas composições que a gente mediu das fases é o que a gente chama de composições em equilíbrio. Então, se eu tenho, numa dada temperatura, dados dessas composições em equilíbrio em diferentes pressões, eu posso fazer os diagramas que a gente chama de diagrama PTX. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui um diagrama de fase, né, um envelope de fase, nessa temperatura TA aqui. Ó. Então, todos os dados que compõem essas linhas, tanto a linha pontilhada como essa linha contínua, foram obtidos numa isoterma TA. E o que a gente lê aqui? O que a gente lê, né, como é que está essa mistura binária para pressões abaixo dessa linha pontilhada? Bom, se esse é um gráfico de pressão, abaixo as pressões, eu imagino que eu tenho o quê? Vapor. Então, se eu subir a pressão até atingir a linha pontilhada, essa linha pontilhada marca a primeira gota de líquido formada na fase vapor, cuja composição global está aqui. Então, eu pego a composição global da corrente, daquela mistura, né, o quanto, né, de moles que eu botei de cada um, então eu vou saber a composição global, e vou pressurizando essa corrente até aparecer a primeira gota de líquido. Quando eu faço isso para diferentes composições globais, eu vou encontrando vários pontos aqui que vão constituindo essa curva pontilhada, que é a curva de ponto de orvalho, que é a curva onde eu tenho para diferentes composições globais a primeira gota de líquido. Quando a gente tem essa primeira gota de líquido, né, a fase ainda ela é predominantemente vapor, certo? Então, na curva de ponto de orvalho, a composição do vapor ela é igual à composição global do sistema. Então, a composição do vapor é igual à composição global. E aí, onde que eu leio a composição dessa gotinha que formou? Eu leio numa linha, nessa mesma pressão. Então, eu pego essa pressão, traço uma linha, como essa linha que está aqui desenhada, ó, tá? Uma isobárica, e eu leio aqui a composição dessa primeira gotinha de líquido que foi formada. Bom, mas vamos continuar lá. Toda aquela composição global formou a primeira gotinha de líquido, mas eu continuei pressurizando. À medida que eu vou continuando pressurizando, eu vou aumentando, né, a quantidade de líquido que eu vou formando.
Né? Eu estou em condições de pressão, estou na mesma temperatura, mas em condições de pressão diferentes. E eu vou subir essa pressão até que eu tenha a última bolha de vapor. Se eu fizer isso para diferentes composições globais, eu vou ter pontos aqui que representam a última bolha para essa composição global, a última bolha para essa composição global. O conjunto desses pontos me dá uma outra curva chamada curva de ponto de bolha, que é onde eu tenho, para diferentes composições globais, o lugar geométrico onde eu encontro, para diferentes composições globais do sistema, é a última bolha do sistema. Tá? Quando eu estou na curva de ponto de bolha, a mistura ela é praticamente líquida. Ela tem uma última bolinha. Né? E essa bolinha, eu leio a composição dessa bolinha na curva de ponto de orvalho, tirando aqui uma isobárica ou uma linha de amarração, que nesses gráficos é uma horizontal paralela ao eixo das abscissas. Certo? Então, cada linha dessa paralela, eu posso criar várias linhas paralelas aqui, representam... Lembra que eu peguei uma composição da fase vapor, joguei no cromatógrafo e medi. Peguei uma composição da fase líquida, joguei no cromatógrafo e medi naquela TIP. Então, cada linha paralela dessa representa uma mesma temperatura, uma mesma pressão, e as composições que eu medi no cromatógrafo me dão os pontos nas extremidades dessa linha. Essas linhas são chamadas de linhas de amarração. Então, linhas de amarração são linhas que ligam composições em equilíbrio. Tá, se eu estou numa mesma linha, né, imagina essa linha aqui, se eu estou numa mesma linha dessa aqui, o que muda quando eu caminho ao longo de uma linha de amarração? Altera a composição global do sistema. E à medida que eu altero a composição global, à medida que eu caminho para cá, eu estou tendo sempre, eu estou aumentando a quantidade de líquido em relação à quantidade de vapor. Então, numa mesma linha de amarração, aqui, quando ela cruza a linha de ponto de orvalho, eu tenho só vapor. À medida que eu estou caminhando aqui, eu estou aumentando a quantidade de líquido. Mas como que eu consigo aumentar a quantidade de líquido? Porque eu estou aumentando a quantidade de um outro componente, provavelmente mais pesado. Estou na mesma TIP e estou aumentando a quantidade de fase líquida. Até chegar aqui nessa mesma TIP, esse é o ponto de bolha nessa mesma TIP, que tem uma outra composição global. Certo? Então, eu posso construir diferentes envelopes de fase desse tipo, mudando a temperatura. E o que eu leio nas extremidades desse envelope? O que eu leio no ponto A e no ponto B? Né? No ponto A, eu estou dizendo que tem zero do componente 1. Se tem zero do componente 1, é o componente 2 puro. Então, nessa temperatura TA, o que significa esse ponto A? Esse ponto A significa a pressão de vapor do componente 2 puro na temperatura TA. O que significa esse ponto que está aqui, o bolinha vermelha agora? Significa a pressão de saturação do componente 2 puro na temperatura TB. O que significa o ponto B aqui? Significa agora, aqui no ponto B, eu tenho o componente 1 puro. Então, o que significa esse ponto? Significa a pressão de saturação, pressão de vapor, do componente B puro na temperatura TA. Repara que nessa condição de temperatura, eu já não tenho mais a pressão de saturação do componente B puro. Por quê? Porque eu já atingi o ponto crítico da mistura, representado aqui por esse encontro da linha da curva de ponto de bolha com o ponto de orvalho. No caso da temperatura TC, eu já tenho regiões aqui, regiões de composição global, que nessa temperatura já se encontram acima da condição crítica do sistema, da temperatura crítica do sistema. Né? Pressão crítica, do ponto crítico do sistema. Né? Então é assim que eu interpreto esses gráficos de pressão e composição. Em o similar, eu fixo a pressão e meço, eu tiro pares ordenados de composição e equilíbrio a uma dada pressão em diferentes temperaturas. Né? O que muda aqui? Em temperaturas mais baixas, agora debaixo do envelope de fase, eu tenho líquido. Diferente do anterior, né?
que debaixo do envelope de fase eu tinha gás, porque eu estou aumentando a pressão. Então, estou favorecendo a fase condensada. Aqui não, aqui eu estou aumentando a temperatura. Então, eu favoreço a fase vaporizada. Então, aqui embaixo eu tenho líquido, aqui em cima eu tenho vapor para esse envelope de fase numa pressão PA. O resto, as linhas de amarração a gente interpreta de forma muito parecida. A única diferença é que agora a curva de ponto de orvalho, essa linha pontilhada, é a parte de cima do envelope. E a curva de ponto de bolha, que é essa linha contínua, é a parte de baixo do envelope. E aqui nas extremidades, eu leio agora o quê? Eu leio temperatura de ebulição. Essa aqui é a temperatura de ebulição do componente 2 puro. E essa aqui é a temperatura de ebulição do componente 1 puro na pressão PA. Que é esse ponto que onde está a bolinha vermelha? É a temperatura de ebulição do componente 2 puro numa pressão PB. Repara que nessas condições de pressão, o componente 1 puro já não tem mais temperatura de ebulição. Por quê? Porque ele já passou do seu ponto crítico. E nessa pressão aqui PD, ambos, né, quando puro, já estão acima das condições críticas. Então está aqui, né, o envelope já com um ponto crítico de um lado e um ponto crítico do outro, das duas misturas. Então é assim que eu interpreto esses diagramas. Então, eu estou fazendo essa revisão com vocês de diagrama porque a gente vai usar muito, né, tanto na atividade de hoje quanto nas representações que vocês quiserem representar a solução dos problemas de Flash, os algoritmos de Flash, na forma gráfica, que é possível apenas nas condições de mistura binária. Esse é menos usado, são as isocóricas, né? As isocóricas é um gráfico PT e cada curva dessa representa uma composição diferente. Eu estou numa mesma composição. Essa linha de baixo é a linha do componente 1 puro, essa linha de cima é a linha do componente 2 puro, e cada curva dessa aqui, tá vendo? Curva de ponto de bolha, curva de ponto de orvalho, numa certa composição global. Aqui, ó. E o que eu leio na junção? Por exemplo, repara que eu tenho aqui uma linha pontilhada cruzando uma linha contínua. Né? O que representa esse ponto? Esse ponto aqui representa uma linha de amarração. Certo? E aqui essa cúpula representa o lugar geométrico dos pontos críticos dessas diferentes composições, dessas diferentes misturas. Esse é um gráfico menos usado, a gente não vou avançar muito. Vocês viram já tudo isso interno, tá? Isso é uma revisão rápida. Então, meu interesse, na verdade, é a gente rever uma maneira de calcular, né, de resolver problemas de um separador líquido-vapor de um único estágio. A gente viu que um separador típico de um único estágio, completo, ele pode envolver um trocador de calor, uma válvula e um tanque. Né? Esse é o caso mais completo. Se ele envolve uma válvula, significa que eu quero vaporizar. Porque a válvula, ela só permite diminuir a pressão. Se eu quero diminuir a pressão, eu quero perturbar a corrente diminuindo a pressão, significa então que eu quero aumentar a quantidade de vapor ou eventualmente até gerar uma fase de vapor que ainda não tenha surgido aqui nas operações anteriores à válvula. Então, se eu quero gerar uma fase de vapor, esse meu trocador de calor ele vai ser um refervedor, um aquecedor. Então, esse refervedor, ele pode fornecer só calor sensível, ele pode fornecer calor sensível e calor latente, quer dizer, já vaporizando parte da corrente, e eu termino de vaporizar reduzindo a pressão da corrente. Já tem uma queda de pressão aqui, mas é negligenciável comparado à diminuição de pressão provocada pela válvula. Então, nessa tubulaçãozinha aqui, ó, eu já tenho duas fases. Né? Então, eu jogo isso num tambor de flash, ou num tanque separador do flash, que nada mais é que um tanque separador líquido-vapor, para promover a separação da fase vapor com a fase líquida com os devidos cuidados. Que a gente vai discutir daqui a pouco que cuidados são esses. Então aqui eu tenho uma corrente de vazão F,
composição ZI, temperatura TF, pressão PF. Com composição, temperatura e pressão, eu posso calcular a entalpia dessa corrente a partir de equações auxiliares, né? Eu calculo as entalpias dos puros e aplico uma regra de mistura mais um modelo de entalpia de excesso para calcular a entalpia dessa corrente, certo? E aí, como a partir dessas informações, eu consigo obter o calor trocado no trocador e as variáveis de saída do problema, que é o desafio que está posto para a gente. E aí a gente viu, gente, né? Bom, eu posso ter um conjunto sem válvula. Se eu tenho um conjunto sem válvula, essa máquina térmica, ela pode ser, sim, um aquecedor ou um refervedor. Só que esse refervedor tem que ser um refervedor parcial, né? E se a minha alimentação for vaporizada, como está representado aqui, esse cara aqui ele tem que retirar calor dessa corrente para formar uma fase líquida. Então ele vai ser um condensador parcial. Essas máquinas térmicas parciais, elas são muito importantes em destilação, porque são a partir delas que a gente fornece e tira calor da coluna de destilação, né? Da corrente de topo, no caso do condensador parcial, na corrente de fundo, no caso do refervedor parcial. E aí não tem válvula nesse caso, né? Não tem válvula. E, gente, olha só, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vocês podem ter o caso de ter só válvula. Só válvula. Sem trocador de calor e sem tanque. Eu queria que vocês me ajudassem. Em que situação que eu quero só válvula? Que eu vou botar só válvula? Quem pode me ajudar? Ninguém? Se a corrente já entrar saturada, Rodrigo? Por exemplo, eu vou jogar uma corrente de entrada na coluna de destilação. Ou seja, eu posso querer condicionar uma corrente para reduzir a pressão, porque vale a pena, porque de repente eu vou economizar, por exemplo, no vapor gerado pelo refervedor. Então eu faço uma análise econômica e eu posso, de repente, entrar com essa corrente, se eu tiver pressão suficiente na corrente, né? Eu posso diminuir a pressão dela para adequar a pressão da coluna e, como eu vou gerar vapor antes, eu economizo na utilidade quente lá no refervedor. Eu posso ter um trocador de calor, né? Só o trocador de calor, também para adequar, por exemplo, fazer integração energética. Eu posso fazer uma integração energética aproveitando uma outra corrente, que tem uma outra corrente fria, uma corrente quente do meu processo, que ele troca calor antes para adequar e eu economizo no meu separador. E aí, toda vez que eu alterar o estado térmico, eu posso fazer contas muito parecidas com essa que a gente vai ver hoje, para saber quais são as condições das duas fases que estão seguindo adiante dentro da tubulação, mesmo que não haja um tanque, propriamente dito, para separar as fases. É para saber como é que está entrando no próximo separador. Vai ser a corrente de entrada no próximo separador. E aí eu faço um cálculo de flash para ter os dados de entrada de uma coluna de destilação ou de um outro problema qualquer. Tá bom? São as mesmas contas que vocês estão fazendo no CANCEP agora. Bom, aqui rapidamente, vocês vão explorar isso nesse trabalhinho que vocês vão entregar para mim semana que vem. Um tanque aqui vertical, mas eu queria chamar a atenção para outras coisas, né? Tem heurística, por exemplo, tem uma heurística para definir essa altura entre a tubulação de entrada e o nível de líquido. O nível de líquido, ele é definido a partir do quanto que você quer ter de pulmão, né? O quanto que você quer ter de reserva de líquido dentro do tanque. E, eventualmente, ter coluna de líquido para evitar a cavitação da bomba que você vai colocar aqui, que é a bomba de dreno. Você vai ter aqui nessa saída desse flange aqui, ó, uma bomba. Então você tem que ter NPSH suficiente para não cavitar, que vai depender da mistura que está aqui, da condição de pressão desse tanque. Então, o que define a altura do líquido? Evitar a cavitação da bomba de dreno e o quanto que vocês querem de
reserva de líquido ali dentro. E aí vocês estão fazendo agora o cálculo do diâmetro, e aí vai ter lá uma heurística para saber uma relação entre o diâmetro e a altura total. E aí, entre a altura de líquido e a entrada daqui, tem uma heurística. Entre essa entrada e a saída de vapor, tem outra heurística. Tem uma heurística se esse tanque tem um demister. Né? O que é o demister? Demister é uma estrutura que você coloca aqui, como se fosse uma estrutura de arames ou uma estrutura de um painel perfurado, para evitar que gotículas de líquido sejam arrastadas com vapor. Essas gotículas se acumulam no demister e pingam de volta para a piscina de líquido aqui embaixo. E aí você vai ter aqui uma válvula reguladora de pressão. Para quê? Porque se a pressão subir demais, esse negócio vai explodir. Você vai ter o vente. Para quê? Para fazer manutenção no tanque. Para ventar, para esgotar todo o vapor que está aqui. E eventualmente fazer limpeza, né, no tanque. E você empurrar os gases tóxicos. Esses ventos normalmente vão para o flare, se eles forem combustíveis. Uma boca de visita, para você entrar lá e fazer manutenção do tanque. Entrada para medidor de nível. Né? Medidor de nível, medidor de pressão. Para saber a coluna de líquido. Você tem aqui a entrada de fluido de limpeza e a purga. Porque você fecha aqui a válvula para jogar líquido de limpeza para sua corrente. Fecha a válvula aqui da saída do flange, joga o líquido de limpeza e purga. Então são os elementos que vão compondo aqui o flange de saída de vapor. Vão compondo esses tanques verticais e os tanques horizontais. Então quando vocês forem descrever o tanque para mim, lá no exercíciozinho, procurem, né, dominar um pouquinho isso. Acho que é importante depois que vocês estiverem em projeto. Tá ok? Então está aqui a estruturazinha do demister, tá? Então é basicamente isso que eu queria ver com vocês. Aqui é um exemplo de válvula de expansão adiabática, né? Que tipo de válvula é essa? É uma válvula que você tem um dispositivo que vai regulando a área. Se você tem aqui uma vazão aqui passando pela válvula, o que acontece quando você tem restrição de área? Se você tem restrição de área, você tem aumento de velocidade, de energia cinética. Para a conservação de energia mecânica, o aumento de energia cinética tem que ser compensada numa queda de energia interna, de energia representada pela energia de pressão. Então, por isso que faz cair a pressão da corrente. Porque você está oferecendo diferentes áreas que aumentam a velocidade. Então, quanto mais fechada tiver a válvula, maior vai ser a restrição de área, maior vai ser o aumento de energia cinética, então maior vai ser a queda de pressão na válvula. E essa válvula tem que estar isolada, né? Com algum isolante térmico para ela ser considerada adiabática. Tá? E aí, se vocês quiserem trazer alguma coisa, não vou exigir isso de vocês, mas quem tiver curiosidade, quiser ver e trouxer para dentro do relatório, é muito bem-vindo. Gente, dúvidas até aqui? Então vamos seguir. Bom, e aí eu vou definir com vocês a definição de volatilidade relativa. Mesmo para um sistema multicomponente, eu posso definir uma volatilidade relativa de duas maneiras. Eu posso definir uma volatilidade relativa do componente I em relação ao resto todo. Como que eu defino isso? Vai ser YI dividido por 1 menos YI, onde Y é a composição dele na corrente de vapor em equilíbrio com XI. Então, Y e XI são composições em equilíbrio. Mas o mais comum, gente, aqui é só a reconstrução da mesma forma, né? No caso binário, mesmo no caso multicomponente, é muito comum a gente representar a volatilidade relativa a cada par de moléculas. Tá? Eu tenho uma mistura multicomponente, eu vou fazendo essas volatilidades relativas a cada par. É muito mais útil para o projeto. Tá? Então eu escolho o par, por exemplo, AB, pode ser uma mistura binária AB, ou pode ser uma mistura multicomponente e eu escolho o A e o B. E aí a volatilidade relativa vai ser quem? YA sobre XA dividido por YB sobre XB. Mas quem é YA sobre XA, gente? Quem é? Quem pode me ajudar aí?
Quem é YA sobre XA, sendo que YA e XA são composições em equilíbrio termodinâmico? Pressão de saturação sobre a pressão total. É geral isso? Isso vale para tudo? São os valores de calma, é isso? Isso. Elivan, muita atenção. Isso que você propôs é uma maneira de calcular o K, assumindo lei de Raoult. Está longe de ser uma generalização. Aqui, lembra, eu ainda estou falando de dados experimentais. Eu fui para o laboratório de Termoesp e tirei meus dados experimentais. Eu tenho lá minha planilha de dados experimentais. Então, eu posso calcular, para cada ponto experimental, tem composições em equilíbrio. Então, para cada composição em equilíbrio, eu posso calcular um K. Se eu tenho dois componentes, eu posso calcular a volatilidade relativa naquela temperatura, naquela pressão, naquele conjunto pressão-temperatura. No par pressão e temperatura, eu posso calcular a volatilidade relativa de A em relação a B, que é a razão dos Ks, mas sem uso de modelos. Simplesmente usando os dados experimentais. Gente, ficou bem claro isso, gente? Essa é a definição de como obter volatilidade relativa experimental. Tá claro, moçada? Alguém dá um sinal de vida, dá um ok. Beleza. Agora, se eu quiser um modelo para calcular K, aí eu preciso de um modelo para quê? Um modelo de equilíbrio termodinâmico. Né? Eu quero modelar. Aí eu uso a igualdade do potencial químico do componente I na fase vapor tem que ser igual ao potencial químico do componente I na fase líquida. Fazendo as devidas definições de fugacidade, potencial químico, a gente chega na igualdade de fugacidade. A igualdade é a fugacidade do componente I na mistura vapor, por isso tem esse chapeuzinho de mistura, é igual à fugacidade do componente I na mistura líquida, sendo que esse líquido e vapor estão em equilíbrio termodinâmico. E aí eu posso usar a abordagem FIFI. A abordagem FIFI significa que eu vou usar como estado de referência gás ideal tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida. E vou tentar modelar a partir do conceito de coeficiente de fugacidade, que é a fugacidade do componente I na mistura, dividido pela fugacidade dele se ele tivesse puro, como um gás ideal. Né? Como um gás ideal. Se ele tivesse puro, não, desculpa, como se ele fosse, se a mistura gasosa fosse formada por gases ideais. E aí eu represento a fugacidade do componente I na fase líquida, na mistura líquida, assim e assim. E aí, igualando as duas fugacidades, eu chego na notação FIFI. Né? Φi do componente I na mistura vapor vezes YI é igual a Φi do componente I na fase líquida. E vocês viram lá em termo, aí termo teórica, que essas coeficientes de fugacidade, eles dependem de Z. E Z vocês modelam a partir de equações de estado. O problema dessa notação é que em fase líquida, as equações de estado são ruins. As equações de estado representam mal, por causa das interações intermoleculares. Né? Então, por isso que raramente vocês representam o equilíbrio líquido-vapor, o KI do equilíbrio líquido-vapor, como uma razão de fugacidade. A menos que você tenha uma boa equação de estado para a fase líquida. Hoje já existem algumas, mas elas ainda dependem de muitos dados experimentais e ajuste de parâmetro para funcionar bem na fase líquida. E o que acontece, eu e Paredes, a gente tem alguns artigos que a gente publicou usando uma equação de estado para a fase líquida, que é de Flore, Prigogine e Patterson. Quando você ajusta dados a propriedades termofísicas, a ρ, complexidade isentrópica, etc., ela erra equilíbrio de fase. Quando você ajusta o equilíbrio de fase, ela erra a propriedade termofísica. Ou seja, mesmo essas equações ainda são muito limitadas. Então, para usar, tem que tomar muito cuidado, tem que ir lá no paper original e verificar como que os parâmetros foram ajustados, para ver se você pode usar no equilíbrio líquido-vapor.
A abordagem mais comum é a abordagem gama-phi, onde eu uso como estado de referência solução ideal para a fase líquida e gás ideal para a fase vapor. E a fugacidade do vapor fica representado por uma notação φ e a fugacidade da fase líquida por uma notação gama, né? Onde essa fugacidade do componente na fase líquida ela pode sofrer algumas modificações, integrando, né, até a pressão de saturação. Ela pode ser reescrita dessa forma, onde aparece o fator de Point e a razão dessas fugacidades, que é a fugacidade do componente I no vapor pela fugacidade do componente I puro na temperatura de saturação. Então a gente consegue provar que para pressões moderadas e líquidos não muito associativos, essa razão é aproximadamente 1. E o fator de Point também é aproximadamente 1. E aí a gente leva esse fator de Point para 1 e essa razão para 1, e a gente chega na equação que vocês usaram muito lá em termo 2, que é Raoult modificado. Então, se vale Raoult modificado, eu posso modelar a constante de equilíbrio como γI P sat sobre P. Certo? Então, aqui eu discuti como obter a partir de dados experimentais e como como que os simuladores de processo, quando vocês escolheram lá no CANCEP, né, escolheram no CANCEP uma equação de estado, escolheram no CANCEP um modelo de G de excesso, na verdade vocês estão... o modelo de G de excesso é para calcular gama, vocês tiveram que escolher um modelo de PSAT, que vocês escolheram Antoine, provavelmente, tem outros lá, é para calcular aqui, né, e eventualmente a equação de estado é para calcular a entalpia do vapor. Tá? Ela nem entra aqui no cálculo de K. Por isso que vocês selecionaram no CANCEP aqueles modelos que eu pedi para vocês darem uma olhada. Viu que foi importante aquela atividade que vocês estão fazendo? Agora vocês estão entendendo exatamente o que o simulador de processo faz. Tá? E o que ele faz? Aqui eu vou passar rapidinho. A gente já discutiu esse negócio de variáveis de processo, né? A gente viu que a gente pega uma envoltória, lembra? A dica? Cortando. É uma envoltória envolvendo os três dispositivos, né? Mas cortando a corrente de alimentação e as correntes de saída. Então, são três correntes, então vai ter 3C mais 10, porque ainda tem o calor aqui envolvido. As equações são aquelas que a gente discutiu, balanços de massa, C, balanço de massa, balanço de energia, igualdade de pressão de saída, igualdade de temperatura de saída e as relações de equilíbrio. Eu preciso das equações auxiliares que a gente discutiu agora para o cálculo do KI. E cada corrente daquela traz o someixo. E a gente viu que tem C mais 4 graus de liberdade, fixando, né, especificando C mais 2 variáveis de entrada, a gente tem diferentes problemas de flash. E é o que a gente vai ver agora, os diferentes problemas de flash. Né? Diferentes problemas de flash. Se eu especificar temperatura e pressão, flash isotérmico e assim por diante. Tá?